Fala, nação santista, sou Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, programa feito por santistas para você santista. E hoje o programa vai render. Não é mesmo, Matheus? Opa, Felipe, Longo, nação santista hoje, tem bastante coisa pra gente comentar sobre o Santos, acho que hoje vai render, hein? Fala, Longo. Olha, eu acho que hoje, se a gente tivesse gravando no mesmo lugar, alguém não ia sair vivo desse programa. Porque o programa tá prometendo hoje. É isso aí, gente. Bom, como sempre, a gente vai começar o podcast falando do último jogo. E não sei se dá pra gente falar que teve algum ponto positivo, né? O Santos empatou em 0-0 com a Ferroviária. Um jogo bastante tenso do time santista, 0-0, muitas chances da Ferrinha, pouquíssimas chances do Santos, uma partida realmente para esquecer. E eu vou passar a bola pro... Diga, Longo. Tem um ponto positivo que até eu quero até me retratar, porque no programa passado eu critiquei o Everson. Eu falei que o Vladimir que deveria ser o titular. E o Everson teve uma atuação impecável no domingo. Para mim foi o único ponto positivo. E daí você percebe que se o goleiro foi o ponto positivo, é porque tem alguma coisa errada. O jogo foi horroroso, né? Um jogo difícil de assistir. Tá difícil defender o Gesualdo. Para mim não tem defesa, o Santos não tem uma perspectiva de melhora. Eu sei que o Matheus vai discordar de mim em relação ao Gesualdo, mas para mim não tem condição, não deu match. Não tá muito claro que o estilo de jogo dele não condiz com as ideias do Santos. Muito se falou que quando se procurava o técnico para substituir o Sampaoli, que a ideia era manter o trabalho de 2019, principalmente porque o trabalho tinha sido muito bom, tudo, mas não foi o que a gente está vendo em campo. O time é muito lento, o time parece que vive numa rotação totalmente diferente, o time é devagar, o time não tem intensidade, o time não ataca direito, parece um catadão em campo, me lembra muito o time do Leverkusen. Agora você já zerou, hein? Ah, pô, é a cara do time do Leverkusen. Como que era aquele time do Leverkusen? O Vanderlei brilhando todo o jogo. Já começou o Everson também a brilhar. E aí, Matheus, você pensa um pouco diferente? Primeiro que, como disse o Gesualdo falou em coletiva, que foi o pior jogo com ele, eu concordo. Exato. A Ferroviária dominou do primeiro ao último minuto, apertou a marcação do Santos, o Santos não tinha saída de bola, era só chutão, o Santos não tinha jogada trabalhada, o Soteldo praticamente não foi acionado, e eu acho que também teve um pouco de culpa dos jogadores, porque o Sanches errava passe, errava qualquer jogada, o Pituca como camisa 10 não dá, daí é a culpa do Gesualdo, tem que tirar o Pituca do time, ele não é camisa 10, não é, nunca foi, o Raniel de ponta não pode, eu defendo que o Gesualdo tenha seu tempo, mas não pode colocar o Raniel de ponta, o Raniel não tem habilidade nenhuma para jogar aberto, tem que colocar o Arthur Gomes, o Lucas Venuto, ou coloca o menino Renier, tem essas questões. Ô, Matheus, presta atenção no que você falou agora. Tem que colocar o Arthur Gomes. Ué, é o ponto que tem. Qual que é o ponto driblador que tem se não for o Marinho? O Arthur Gomes ou o Lucas Venuto? E o Thailson? Pra colocar. Tem o Thailson também. Eu falei desses aí, porque eles jogaram menos, né? O Thailson a gente conhece um pouco mais do ano passado. O Arthur Gomes Venuto não joga. O Arthur Gomes não dá pra você cogitar. Não dá. Eu falo por característica. A gente foi entrar em qualidade. Muitos não têm qualidade pra jogar no Santos. Eu falo por característica. Ele tem que colocar um desses pontos, porque o Raniel não tem característica de jogar aberto. Sim. É o que o Gesualdo ele passa a impressão para mim de que ele tem um esquema. Realmente, ele já deixou claro que o esquema favorito dele é o 4-3-3. 3 atacantes, os 3 sabendo jogar fora e dentro da área. Mas ele precisa entender que esse elenco não tem essas características nesses atacantes. E eu não sei se ele vai ter tempo para conseguir fazer os atacantes melhorarem no que ele está pedindo. O Raniel, como o Matheus bem colocou, ele não pode ser ponta. Ele se perde com a bola, ele se atrapalha e não tem condição de jogar nessa posição.
Então, eu acho que o Gesualdo vai precisar, de repente, rever um pouco isso, adaptar as ideias dele ao que ele tem em mãos. Vocês concordam comigo? Sim. E outra coisa que o Giamota, não importa se o treinador quer colocar o Giamota, o diretor do Santos tem que pegar lá, falar com o Gesualdo, colocar o Giamota no mercado e vender o Giamota. Eu não acredito até hoje como o Pérez foi recusar 5 milhões no Giamota. O Giamota foi um milagre do São Paulo. Não tem condição do Giamota entrar em campo. Foi um absurdo. Eu acho o Giamota uma boa peça para você ter no elenco. Mas não deve ser primeira opção nunca, assim, considerado, sabe? Mas é uma boa peça ali para compor elenco, mas desde que ele entre na função dele. Também você não pode escalar o Giamota, sei lá. Não adianta você inventar ele de centroavante. Daí não existe. Ele deu certo como falso 9 com o Sampaoli, mas foi só no Campeonato Paulista. Depois, quando o Sacha se acertou e o Giamota voltou pro meio de campo, aí já vimos o que aconteceu, né? Infelizmente. O Giamota, sendo justo, fez 2 bons jogos no segundo semestre. Foi contra o Palmeiras, que ele jogou como quase o primeiro volante. O São Paulo escalou o Giamota, o Giamota, Diego Pituca. E teve o jogo contra o Goiás também. Ele jogou com o Giamota também no meio campo contra o Goiás, que o Santos arrebentou. O Santos ganhou de 3-0. Só esses 2 jogos que o Giamota jogou bem. O resto, o segundo semestre dele foi bem ruim. Essa partida contra a Ferrinha, para ser bem sincero, o pessoal estava criticando bastante as atuações do time. E eu sempre ponderei algumas coisas, a questão dos desfalques, né? Pouco tempo. Eu defendo que o Gesualdo tem que ter tempo, sim. Se possível, até o final do Campeonato Paulista. Mas essa partida contra a Ferroviária foi a primeira partida que realmente me deixou assustado. Eu vi poucas vezes nos últimos anos o Santos jogar tão mal como ele jogou nesse último jogo. Ano passado eu vi alguns fora de casa. Eu vi contra o Palmeiras, eu vi contra o Ituano, eu vi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Teve vários jogos do São Paulo que a gente não lembra, porque você vai lembrar do ponto alto do São Paulo, né? A galera sempre vai lembrar do jogo contra o Flamengo, do jogo contra o Corinthians. Mas o São Paulo tem vários jogos abaixo fora de casa também. Eu não tô nem comparando com o trabalho do São Paulo, porque não, é injusto a gente comparar, porque o trabalho do São Paulo foi um ponto fora da curva. Mas eu também não vejo a perspectiva do Santos melhorar. Porque você vai deixar o Gesualdo até o final do Paulista, você tá colocando em risco uma Libertadores. Porque se tá penando contra os times fracos aqui do interior de São Paulo, porque a Ferroviária é um dos piores times do campeonato. E isso não é o futebol que fala, é a pontuação mesmo. A pontuação tinha ganho, se não me engano, a Ferroviária ganhou um jogo durante todo o campeonato. E até tá penando, né? A Ferroviária individualmente não tem nem como comparar com o Santos. Né? Não se compara. Assim, dos times do interior, eu acho que você não tem como comparar os 4 grandes. Assim, você vai comparar com o Bragantino ainda por conta da injeção ali da Red Bull, mas de resto, o Mirassol, então, aí ó, Ponte, o Guarani tem a questão da tradição sempre, mas de resto não, é muito difícil você comparar. E aí você faz uma partida tão horrorosa assim, e as partidas têm sido feias. O Santos ganha do Guarani com um gol contra, assim, que ninguém sabe da onde saiu aquele gol. Né? E daí você vem tendo uma sequência que você não dá um chute no gol contra o Corinthians, você tem esse jogo contra o Guarani, já era para ter perdido do Bragantino na Vila, o Bragantino que também, apesar de toda a injeção da Red Bull, não encaixou ainda o time. E aí você vai vendo que o tempo tá passando, você tem o desfalque do Marinho, mas de resto o time tá quase completo e não tá tendo melhora. Então você deixar o Gesualdo até o final do Campeonato Paulista, você tá pedindo pro time cair no Paulista e também ser eliminado na Libertadores. Você tá colocando o principal objetivo do ano em xeque. Dá uma parte aí, Felipe. Primeiro ponto que a gente não sabe se o Santos vai... Eu não sei se o Santos vai ser campeão de Libertadores, se vai classificar, a gente tá falando sobre hipótese. Segunda questão que o Gesualdo só tem 45 dias de trabalho. É o segundo jogo que ele teve o Soteldo. E a gente sabe a diferença que o Soteldo faz no time. O Marinho ainda não voltou, o Lucas Veríssimo ainda não voltou. Então eu acho que ainda é pouco tempo a gente avaliar. Eu não consigo avaliar o trabalho do Gesualdo. Ele teve só 6 jogos.
Eu não teria contratado o Gesualdo. O meu nome sempre foi Rogério Ceni. Eu achava que o Rogério Ceni se encaixava no estilo de jogo do Santos. Eu não conhecia o trabalho do Gesualdo. Mas pesquisando, lendo, o time que ele gosta de jogar, ele não tinha uma transição mais rápida que o Santos está jogando hoje em dia. O Santos está jogando num ritmo bem abaixo, cadenciado. Então eu acredito que o Santos vai aumentar esse ritmo. Porque muitos torcedores pedem isso, né? Reclamam que o Santos não tem intensidade. Eu acho que essa intensidade vai aumentar ao longo do tempo. Mas só vai aumentar se a gente der um pouco de tempo. Porque 45 dias não é trabalho. A Libertadores nem começou. O que me preocupa um pouco, meus caros, é que aparentemente nesse momento, é o que eu sinto pelas entrevistas, senti um pouquinho também na hora que o Sacha saiu ali, né, no último jogo, não tem uma sintonia ainda. E parece que o elenco ainda não acredita de verdade que essas ideias são as melhores para esse conjunto de jogadores. Então isso me preocupa um pouco. E além disso, como o Longo bem disse no começo, o que nesse último jogo houve uma involução. Em vez daquela evolução que a gente está esperando, que o Santos tenha jogo a jogo, que eu acho que pode ter com o Gesualdo, porque o Gesualdo tem capacidade para isso, no meu ponto de vista. Mas eu não sei se ele vai ter tempo para conseguir isso, e se ele vai ter um ambiente, inclusive com os próprios jogadores, aquele ambiente de, poxa, a gente confia no que o técnico está falando, a gente confia no que ele está pedindo. Eu não sinto isso ainda. Eu sinto que o elenco ainda não comprou bem essa ideia. E aí não comprou. Eu não sei até que ponto isso vai funcionar ao longo do ano. Eu acho que a gente precisa observar por um tempo um pouco maior, precisa ver se essas ideias vão encaixar. Mas, por exemplo, se o Santos toma uma cacetada do Palmeiras, depois pega o São Paulo e acontece isso de novo, aí eu acho que talvez seja o timing de rever esse projeto, porque caso contrário, pode colocar em risco a temporada mesmo. Essa história que saiu que o elenco não se dá bem com o Gesualdo, quando o time não ganha, vocês sabem, né? Melhor do que eu, quando o time não ganha, saem essas notícias. O São Paulo naquela reta do Brasileirão, que ele teve 10 jogos sem ganhar, teve várias notícias que o elenco estava rachado, queria derrubar ele. Então eu não vou responder essa questão porque eu não tenho informação e seria levando a minha parte ficar especulando sobre isso. Eu falo, não é nem especulação, você sente isso, por exemplo, numa entrevista do Sanches hoje, sabe? Um tom assim meio... É complicado, porque isso é um pouco subjetivo, mas me parece que pelos jogadores em campo, pela atuação deles em campo, pelo que eles têm feito no próprio jogo mesmo, contra a Ferroviária, os jogadores não sabiam o que fazer. Incomodados estão, porque eles não conseguem jogar. O time não está conseguindo jogar e é natural que os jogadores fiquem incomodados. O Sacha não recebeu uma bola contra a Ferroviária. É normal que ele vai ficar incomodado, né? Então essa questão eu acho natural. O Sanches falou na entrevista coletiva que a filosofia é totalmente diferente do ano passado. E os jogadores ainda não assimilaram. E eu acho que não me parece que vão conseguir assimilar. Porque eu não sei, eu tenho dúvidas quanto ao trabalho do Gesualdo. Porque os trabalhos bons dele foram lá em Portugal. Depois disso, ele tem trabalhos bons onde? Catar e Egito. São duas ligas fraquíssimas. Você não tem competitividade alguma. Então, me parece que ele está no ritmo da aposentadoria mesmo. Daí eu traço a semelhança com o trabalho do Leverkusen. Por isso. Mais um ponto, né, que o Gesualdo não foi uma escolha que o Pérez, um empresário, ofereceu para o Pérez e ele contratou, que nem foi o São Paulo. Porque o São Paulo, o Santos ia contratar o Roland e o empresário indicou o São Paulo e ele contratou. O William Thomas e o Pérez contrataram juntos. O William Thomas ficou negociando 2 semanas com o Gesualdo, então para mim foi uma contratação pensada do Santos. O Santos não contratou porque ofereceram, porque o Gesualdo é grife. Então foi uma contratação pensada do Santos. Até por isso, eu acho que o Gesualdo tem que ter mais tempo, porque, repetindo, não deu nem 2 meses de trabalho até agora. O Pérez disse para a TV Santa Cecília
que essa contratação foi pensada com base nos scouts, nos números do Gesualdo, inclusive números ofensivos que foram bons em outros times, nos quais ele foi campeão, e também pela questão de aproveitar os jovens, né, aproveitar o jovem jogador. Mas aí eu coloco um outro ponto. O Gesualdo tem essa linha, ele aproveita os jogadores, mas fica uma crítica minha pontual também ao trabalho dele. Até que ponto ele vem testando esses jogadores? Porque, por exemplo, na última partida ele tirou o Pituca, que eu achei muito bom ele fazer essa leitura, porque estava muito claro, já fazia alguns jogos que o Pituca não vinha rendendo bem nessa posição, praticamente como um 10, o Pituca nunca foi camisa 10, e aí coloca o Jean Mota. Então, aí dá uma oportunidade para o Arthur Gomes e você não vê outros meninos por ali. Então, eu acho que ele precisa também olhar com carinho para esses jogadores da base e, de repente, ter um pouco mais de coragem, lançar mesmo, lançar o Ceará, lançar o Lucas Lourenço. Não digo nem lançar o Lucas Lourenço, até já jogou no time profissional, mas colocar aos poucos esses jogadores, porque a torcida também espera isso. Isso foi colocado no começo, olha, eu vou utilizar os jovens, mas até agora a gente não vê tantas chances assim para os jovens jogadores. O Arthur Gomes não é mais tão jovem, o Arthur Gomes nós já sabemos que ele vai chegar até um certo, provavelmente, né? Pode ser que ele estoure e a gente todo mundo fique quieto, né? Mas aparentemente a gente sabe até onde ele pode chegar. Outros jogadores a gente não sabe, e o Campeonato Paulista é o momento de lançar, de colocar esses meninos para a gente poder sentir um pouquinho do potencial deles. Vocês não acham isso? E fora não só a questão da base, né? Tem a questão do Evandro também, que é algo impensável. O Evandro sequer está sendo relacionado. Eu não sou um grande fã do futebol do Evandro, mas eu acho que ao menos tê-lo como opção no banco de reservas é algo essencial. Quando ele entra, ele dá conta do recado. No último jogo, a informação que veio dos representantes dele é que ele teve uma virose, né? Por isso que ele não foi relacionado. Agora, é fato que ele tem tido poucas chances também. No meu gosto pessoal, o Evandro jogaria no lugar do Pituca fácil. O Evandro tem bom domínio de toque de bola, passe, finaliza melhor que o Jean Mota. Para mim é um jogador bem melhor que o Jean Mota, melhor que o Pituca. Então, para mim, o Evandro tinha que ser titular. Além dessa impressão, só para deixar claro, essa impressão que eu tenho de que os jogadores não estão assim tão à vontade com esse novo sistema e não estão ainda tão confiantes de que isso vai realmente funcionar, tem essa impressão também. E tem uma outra impressão de que o Gesualdo, nas entrevistas, ele mostra que ele está muito tranquilo e que as coisas vão se solucionar com o tempo. Mas eu não sei, eu sinto que ele precisa, de alguma maneira, acordar nesse sentido, e os jogadores também. A gente sabe que teve uma reunião, o Wagner Frederico noticiou isso do Diário do Peixe, na última terça-feira. Houve essa reunião foi na segunda-feira a reunião, entre a diretoria, comissão técnica e jogadores. Uma cobrança mostrando que existe confiança por parte da atual gestão, mas que essa confiança tem um certo limite, e houve uma sensação de que nessa reunião o saldo foi positivo, de que as coisas devem melhorar, mas houve uma cobrança. Então, assim como os jogadores se incomodaram, eu tenho certeza que o Gesualdo também se incomodou, até pela coletiva dele, ele também se incomodou com o resultado e com o desempenho, principalmente com o desempenho, né? Agora, é preciso que ele também se mexa nesse sentido, porque eu sei que ele quer subir as linhas aos poucos, ele tem a metodologia dele, mas será que ele não pode adaptar um pouco essa metodologia para esse elenco? Porque se ele perder também esse timing, eu não sei. Eu tenho a sensação de que nessa atuada ele não termina o Campeonato Paulista pelo Santos. Concordo com você, Felipe. Para mim, um jogo que ele pode dar um pouco mais das cartas que ele pode mostrar ao longo da temporada é o jogo com o Palmeiras. É um jogo que vai ser no Pacaembu, é um jogo que todo mundo vai assistir. Deve estar lotado o estádio, eu espero que tenha um bom público, acima de 30 mil pessoas. É um jogo que ele pode mostrar seu cartão de visita para o torcedor e para o torcedor ter mais calma, mais paciência com ele. Para mim, esse é um jogo chave para o Gesualdo. Daqui a pouco o torcedor tem muita calma com ele e tal, o ano tá passando e o Santos tá ficando para trás. Vamos aguardar, eu acho que
É hora de aguardar. Eu acredito que esse jogo contra o Ituano, ele também vai ser importante, porque se o Santos não tiver uma boa performance, vai ficar complicado. A pressão da torcida já me parece, pelo que eu sinto nas redes sociais, já é uma pressão real e uma pressão grande, considerável. E o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras, se ele faz um clássico muito bom com um time... Por exemplo, o jogo contra a Inter de Limeira, o primeiro tempo, eu gostei bastante. Se ele fizer um jogo parecido com o que ele fez naquele primeiro tempo contra a Inter de Limeira, eu acho que ele tem condições, inclusive, de vencer o Palmeiras. Porque, para mim, o Palmeiras, apesar de ter um grande investimento, apesar de ter um técnico experiente, o Palmeiras não é um bicho-papão. O Santos tem condições de vencer o Palmeiras. Mas precisa jogar bem melhor do que tem jogado. O problema é que o jogo do Palmeiras antecede a estreia na Libertadores. E Exato. aí, se você perde um clássico pro Palmeiras, você entra numa semana de estreia de Libertadores num turbilhão, com o clube fervendo. E isso tá longe de ser o cenário ideal. Ó, eu posso dar uma opinião polêmica aqui sobre ainda a questão do Gesualdo, de técnico do Santos? Pode, claro. O Matheus me permite? Vai. Elano seria um bom nome para técnico do Santos. Só digo isso. Ainda acho muito prematuro. O Elano, eu acho que ele precisa ainda amadurecer um pouco. Eu acho que esse ano, por ter Libertadores, por ser ano político, né, de eleições, eu acho que seria um pouco arriscado. Você não imagina o Elano numa jornada do herói ali? Santos eliminado do Campeonato Paulista, o Elano garantiu a permanência da Inter na Série A1 do Campeonato Paulista, o Santos em vias de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, o Elano assume o time e leva ao Tetra, um ídolo campeão como jogador e técnico. A jornada do herói tá feita aí. É impossível, a gente sabe que não é, mas eu acho arriscado, até pelo fato do Elano ser ídolo da torcida, de repente colocar ele, eu acredito que é uma certa fogueira colocar ele nesse momento, nesse ano. Também concordo. Mas de fato, se é campeão da Libertadores, aí é uma jornada do herói belíssima. Em 2011 foi demitido o Adilson Batista, com o tempo o Martelotti, e entrou o Muricy, foi campeão, né? Muricy Acertou a cozinha, acertou a defesa ali, colocou o Adriano, e o time... Se for pra vir alguém mais cascudo, eu queria o Dorival. É igual essa forçando. Aí é masoquismo, né? Não, o Matheus sabe né? que eu sou fã do trabalho do Dorival. Entendi. Agora de dar uma parte, eu defendo o Gesualdo ficar no Santos até abril, pelo menos, pra gente saber a real capacidade dele. Mas se for trocar o Gesualdo, podem me xingar aí à vontade. Fernando Diniz, toque de bola, posse de bola, imposição ao adversário. Fernando Diniz seria o meu número 1. Além do Rogério Ceni, né? Mas eu acho que o Ceni não sairia do Fortaleza. Aí se traz o Fernando Diniz, esses jogos que o Santos tá ganhando aí com gol contra, essas coisas, vira tudo. E o Santos não faz mais gol. Mas beleza, vamos pro próximo tema. Começa a tomar gol todo jogo, né? Pro São Paulo, nossa, a defesa, mano. Diniz pra armar a defesa ainda acho que precisa melhorar muito, eu vou sinceramente. Mas e o próximo jogo? Agora, o Santos tem a partida contra o Ituano no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no Novelli Júnior, casa do Ituano. O Ituano costuma ser uma pedrinha no sapato do Santos, e eu quero saber de vocês. Esse jogo ganha uma importância a mais por conta desse começo de crise e toda essa contestação de boa parte da torcida em relação ao trabalho do Gesualdo? Com certeza, né? Depois do péssimo jogo contra a Ferroviária, o torcedor espera um jogo bem melhor contra o Ituano. E lembrando que o Ituano foi o time que ganhou de 5-1 do São Paulo. Aquele jogo terrível. O Santos vinha de 4 vitórias seguidas. E de uma hora para outra, o Ituano fez 3-0 no Santos. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então o projeto um jogo, apesar de não conhecer muito o time do Ituano, o projeto é um jogo complicado para o Santos, até porque o Santos está jogando bem. Vai se evitar para o Gesualdo mostrar um pouco da sua cara, senão a pressão pode aumentar ainda mais. O Ituano, ele não vinha tão bem, mas agora ele venceu a Ponte Preta.
na última rodada, então chega um pouco mais animado. Teve uma injeção de ânimo ali e o Santos que se cuide, porque jogar a bolinha que tá jogando, o Gesualdo sem imprimir uma intensidade pro time vai ser complicado. Eu espero que não venha outra goleada. O Ituano tem 6 pontos, né, no grupo C, com a última vitória aí por 1-0 sobre a Ponte Preta. O Santos deve ter a volta do Veríssimo, tudo indica, né? O Luiz Felipe não vai jogar. E eu espero, no último jogo contra a Ferroviária, realmente nada deu certo. Inclusive a questão defensiva, a compactação, o encaixe defensivo que eu elogiei na última partida contra o Botafogo, não aconteceu. Nem isso, né? O Santos deixava muitos espaços ali e o Everson realmente teve uma jornada incrível. E eu espero que o Veríssimo dê também um pouco mais de cancha aí para essa defesa, que a defesa se comporte melhor e que o Santos, de fato, que o Gesualdo consiga ver uma alternativa para fazer o time criar mais, o time ter mais chances de gol, não ficar aquele monte de chutões que a gente viu no último jogo, o Soteldo tendo que vir buscar a bola, o Santos recuando bola toda hora. Eu espero que o Santos seja um time mais corajoso. Time mais corajoso nessa partida do que foi contra a Ferroviária e que o time jogue bola, que o time consiga ter a tranquilidade para saber o que fazer com a bola no pé. E foi o Santos tem que ser o Santos. Exatamente. E eu espero também que o Gesualdo não venha com um pituca de 10, coloca qualquer um, nem Giamota, pelo amor de Deus, e sem Raniel na ponta. Coloca outro cara na ponta, Raniel de ponta não tem condição nenhuma. Sabe que eu até acredito que se ele tentasse, por exemplo, de alguma maneira, em alguma parte do jogo, ou até mesmo desde o começo do jogo, como um teste, deixar o Soteldo mais ali como um meia e colocar Sacha e Raniel como atacantes, mas sem essa obrigatoriedade de jogar muito pelo lado, os dois tendo uma liberdade ali para flutuar, talvez funcione melhor. Talvez o Santos seja um time hoje, dentro do que o Gesualdo pensa para os atacantes, um time mais para um 4-4-2 do que para um 4-3-3. Vocês não concordam? Então, nesse caso, eu preferiria ver o Caio Jorge. O Caio Jorge entrou bem no último jogo, fez algumas jogadas no final da partida. O Caio Jorge é menino da Vila, vocês estão pedindo mais jogadores da base entrando. O Caio Jorge tem mais qualidade, para mim, técnica do Raniel. Então, seria interessante ver o Caio Jorge e o Sacha juntos, porque são dois caras de movimentação, não são dois caneludos. Mas aí você recuaria o Soteldo? Soteldo do lado esquerdo e o Santos do lado direito. Seria um 4-2-4, mais ou menos. Eu acho que você não pode tirar o Soteldo da ponta. O Soteldo jogaria do lado esquerdo. Você colocaria um 4-2-4, depois eu ouvi isso. O Soteldo ali como um meia, mas também tendo liberdade para atuar mais no ataque, né? Eu acho que seria uma opção. O Caio Jorge me agrada demais, ele fez um Mundial Sub-20 incrível e também é uma opção. Ele pode testar o Caio Jorge com o Sacha consegue sair um pouco da área também, consegue até voltar um pouquinho. No último jogo, como a armação praticamente inexistiu, a gente via o Sacha voltando em vários momentos do jogo para tentar armar ali. A principal função dele não é armar o jogo, mas ele tem um pouco de qualidade para poder sair da área também. Agora, usar o Raniel ali pela ponta, do jeito que ele está querendo, aí você acaba, na minha opinião, matando o futebol do Raniel. Sem condições. Bom, e espero que o Santos tenha uma vitória, tenha tranquilidade, possa ver essa tranquilidade e essa evolução que todo mundo está esperando. Eu acho que se houver uma evolução, o time mostrar um bom futebol, de repente vencer e convencer, eu acho que boa parte da torcida pode voltar a ver o Gesualdo com outros olhos que estava vendo no começo, porque o Gesualdo pelos títulos, se você pega os vídeos lá do Porto, dos times que ele treinou, não eram times medrosos, eram times que jogavam de uma forma, não é super ofensiva, de fato, mas eram times que criavam oportunidades, que tinham vários gols aí, números ofensivos bons, e eu não sei se ele vai ter o tempo para conseguir aplicar isso no Santos e se vai haver esse encaixe, essa liga e essa sinergia com os jogadores. Eu não sinto essa sinergia ainda, para ser bem sincero, eu não sinto isso pelo que eu vejo nos jogos. Mas vamos torcer, né? O Gesualdo ele chegou com moral, a torcida gritou o nome dele no primeiro jogo, ele teve o treino aberto,
Teve a questão dele encontrar os ídolos lá no Memorial, foi muito bonito, ele sabe reconhecer a história do Santos, o tamanho do time, mas não tem dado liga, então é difícil. Outro ponto para o jogo contra o Ituano, eu queria ver o Madison. O Madison estava em processo de transição física, reforço que veio na troca com o Vitor Ferraz. Ele foi muito bem no Atlético Paranaense, tem 5 gols no Brasileirão, no lugar do Pará, porque o Pará não tem muita qualidade para ficar saindo de fundo. E o Madison é um cara que chega mais no ataque, então acho que, como o Jesualdo gosta de jogar com 3 atacantes por dentro, dando liberdade para os laterais, acho que o Madison daria mais certo que o Pará nesse momento. E nesse esquema que ele usa, no qual os laterais são muito importantes nas triangulações, ele no lado direito ele praticamente perde as triangulações, porque o Pará é muito comedido, ele vai, às vezes ele avança um pouco, de repente ele toca para trás. Então, o Madison é um jogador que se notabilizou ano passado por fazer gols, e eu acredito que tem que ser testado sim. Eu sinceramente gostaria de ver o Madison em campo. Seria uma ótima oportunidade para ele entrar em campo, na minha opinião também. É isso aí, pessoal. Só, mais uma vez, agradecer aí todo o apoio, os comentários, as sugestões que já têm aparecido. A gente vai procurar nos próximos episódios aí atender, colocar também esses assuntos que vocês têm sugerido nas redes sociais. Eu vou pedir para o Matheus reforçar, então, as redes sociais do podcast do Peixão. Fala, Matheus. Fala, Nação Santista. A gente está no Twitter, no Instagram, é podcast do Peixão. Só acessar lá que tem todo o nosso conteúdo. E a gente também chegou agora no Spotify, no YouTube. Cada vez mais plataformas do podcast do Peixão está chegando com conteúdo exclusivo sobre o Santos. Isso aí, Longo. Algum recado final para a Nação Santista? Só agradecer a todo mundo que tá aí dando sugestões, fazendo comentários, críticas sempre construtivas pra gente. O apoio de vocês para fortalecer ainda mais nosso podcast é muito importante. Muito obrigado a todos. Matheus, algum recado final? Obrigado, torcedor do Santos, que está apoiando a gente, mandando críticas, sugestões. E a gente vai tentar melhorar cada vez mais para o programa ficar melhor do que já está. É isso aí, pessoal. Também o meu grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo apoio, pelas sugestões, pelos comentários. E até a próxima. Um grande abraço.